o verdadeiro estado do homem diante de Deus. Nesse ponto, a Bíblia não deixa qualquer dúvida. E ela contrasta com a visão que é ensinada na nossa cultura pela psicologia moderna, pelos defensores do pensamento positivo ou da autoajuda, de que o homem é intrinsecamente bom e que ele pode encontrar dentro dele mesmo os recursos que ele precisa para resolver os seus problemas, se realizar e ser feliz aqui. Tem até coach evangélico, não é? Ensinando isso para o pessoal. A ideia do coach parte exatamente disso, de que a pessoa tem em si mesma as condições para que possa obter os seus alvos e propósitos e objetivos. E o coach vai apenas facilitar, através de métodos e técnicas e disciplina, para que a pessoa alcance aquele potencial que está dentro dela e por aí vai. E aí isso é aplicado na vida cristã. O problema fundamental com o coaching, para mim, é a presunção de que o homem é capaz de fazer alguma coisa sem a graça de Deus e a misericórdia de Deus na vida dele. O quadro que a Bíblia nos dá do nosso estado diante de Deus é de inimizade contra Deus, é de escravidão, é de transgressores imputáveis debaixo da ira e da culpa e sujeitos ao castigo de Deus. Quem é suficiente para se enquadrar nessa categoria de ministério que é um triunfo constante? Aqueles que não mercadejam a palavra de Deus. O que seria mercadejar a palavra de Deus? Ora, mercadejar aqui no sentido de é um mercador desonesto, né? Ele faz isso, por exemplo, colocando água no leite e vendendo pelo preço de 1 litro de leite, né? Mas tem água no meio. Então dilui, mistura o evangelho com coisa humana, psicologia, autoajuda, tem até um tal de coaching também, né? Vem um monte de coisa, né? Começa a colocar, começa a botar coisa dentro do evangelho, entende? Não é mais puro, não está mais na sua pureza. Para que fazer isso? Para tornar mais palatável, na tentação de ganhar mais adeptos, na tentação de encher igreja. Pessoas mercadejam o evangelho, misturam alguma coisa para tirar esse cheiro de vida para a vida, ou cheiro de morte para alguns, para de alguma forma encher as suas igrejas. E aí o pessoal vai usar todo tipo de método, não é? Vai usar todo tipo de método. Gente, eu sou pragmático num certo sentido. Eu creio que, é claro, nós precisamos de metodologia, precisamos ter um propósito, ter um alvo, ter um modelo, alguma coisa. Eu creio que a gente deve fazer isso. Mas o bom senso ensina que nem todo método é bom e que a gente precisa ter alguma prudência e sabedoria na hora de escolher métodos. Por exemplo, música. A Bíblia não define o que é música sacra, não existe um ritmo sacro. Mas eu acho muito complicado no canto congregacional você cantar um pagode, ou então um funk carioca. Paulista, tá, tudo bem, eu estou no Rio. Fica complicado isso, não é que é errado, mas não convém. Vocês me permitem um exemplo? É feio o exemplo, mas eu não conto coisa melhor. Imagine que um dia você vai lá na minha casa, eu lhe convido para jantar, e aí eu sirvo sopa no pinico. Pastor, que é isso, pastor? Não, meu irmão, está limpinho. Lavei, desinfetei, fiz tudo, está limpo. Você pode tomar a sopa com tranquilidade. Eu sei, pastor, mas é um pinico. Qual é o problema? A associação. É a associação, não tem problema nenhum. O pinico está limpinho, não vai ter problema nenhum. Mas o problema é a associação. Então, todo método, ele de alguma forma fica ligado à pessoa ou à ideologia que está por detrás dele. Então, nós não podemos usar todo tipo de método para pregar esse grande evangelho, porque existem associações. Vamos supor, por exemplo, que nós, no intuito de ajudar as pessoas, e aqui eu não quero passar nenhum julgamento em ninguém, a gente começa a trazer para a nossa igreja, vamos dizer, a quinta-feira da libertação, ou a terça-feira da unção com óleo, tá, tudo bem. Eu estou pensando numa igreja reformada fazendo isso. Tudo bem, a intenção pode ser a melhor possível, mas a conexão é imediata com aquelas igrejas que primeiro usaram isso no Brasil e cuja teologia da prosperidade e outras, imediatamente fazem a conexão. Imediatamente vai fazer a conexão. Então, é preciso sabedoria
Para não cair nisso, isso de um ministério ou de uma liderança cujo sucesso ou cujo triunfo é constante, Paulo diz, só é suficiente ou só vale para aqueles que não estão mercadejando a palavra de Deus. Então, se você, pastor, líder, não está mercadejando a palavra de Deus, está pregando puro e simples evangelho no poder do Espírito Santo, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, de 1 a 5, então, a medida do seu ministério e do sucesso não serão os números, mas será exatamente a fidelidade, como Paulo diz no capítulo 4 da 1 Coríntios, verso 2, o que se quer dos dispenseiros é que sejam encontrados fiéis, não bem-sucedidos, mas fiéis. É isso que Deus quer de nós. E é isso, como um grande evangelho molda a liderança. Uma liderança moldada pelo evangelho, ela não vai ser guiada por meta, por números e por resultados, mas pela fidelidade. E Deus, como diz o livro de Atos, dia a dia vai acrescentando aqueles que serão salvos.